Queridas, queridos, estamos hoje no nosso 17º domingo do chamado Tempo Comum. Esse ano B nós trabalhamos o Evangelho de Marcos, mas especificamente nesse 17º domingo, e acredito os dois próximos nós vamos ao Evangelho de João, porque no ano B nós vamos tratar a narrativa de João, especificamente no capítulo 6, que trata da manifestação e do reconhecimento de Jesus como o pão vindo do céu. João 6, do 1 ao 15. E se nós formos prosseguir realmente até o versículo 21, é aonde nós vamos ver a continuidade até quando Jesus, então, anda sobre as águas, o povo vai até Jesus e Jesus se proclama o pão da vida. E vamos, na abordagem que vamos fazer, considerando só os 15 versículos, vamos referenciar também os demais versículos que o calendário coloca para nós. A comunidade pode se sentar, porque nós gostaríamos de começar chamando a atenção e ajudando na reflexão, fazendo este paralelo. Porque se nós observarmos a cena narrada no Evangelho de João, que nós fizemos a leitura na liturgia, está presente nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João faz referência a esse ato de Jesus multiplicando e distribuindo os pães. E fazemos essa observação porque, dentro de uma proposta que vamos tentando, às vezes, culto, escola dominical, fazer as pontes, nós vemos como que o relato bíblico nos ajuda a compreender a partir de quando nós entendemos o momento, o contexto do relato bíblico. Faço essa observação porque, apesar dos 4 evangelistas fazerem referência a esse texto, em cada um deles há nuances específicas de cada um. E especificamente, quando a comunidade de João faz o registro desse ato da multiplicação dos pães, traz para nós algumas observações que são importantes destacar quando comparados com os demais evangelistas. Nós primeiros temos que observar que o Evangelho de João foi escrito 30 anos após o Evangelho de Marcos. Se você pega o registro de Marcos e de João, você vai ver nitidamente algumas nuances que fazem com que nós vejamos o que era importante ser dito à comunidade de Marcos e o que é importante agora, depois de 30 anos, falar da mesma cena, da mesma realidade, com algumas outras ênfases que João dá. Porque João tinha um objetivo de recontar essa cena numa perspectiva diferente da perspectiva dos demais evangelistas. Então, para João, a partir dos registros existentes, é importante inserir esse contexto da multiplicação dos pães, não apenas em saciar a fome de quem procurava Jesus e a distribuição do pão, mas na ênfase em apresentar Jesus como sendo o pão verdadeiro, o pão sem o qual a manutenção da vida se encontra ameaçada, dedicando a fundamentar Jesus como o pão da vida, o pão descido do céu. Para João era importante reafirmar essa revelação e soberania de Jesus. João, então, na sua narrativa, faz questão de destacar que a multiplicação dos pães ocorreu perto da festa da Páscoa.
coisa que nem tantos outros evangelistas fazem esta referência. Mas para João foi importante fazer esta referência de que a multiplicação dos pães havia ocorrido perto do acontecimento da festa da Páscoa, como que objetivando fazer um confronto entre a antiga Páscoa do Êxodo e agora a nova Páscoa trazida por Jesus. Olha aí a importância de entendermos o Velho Testamento, sim, mas nós entendermos na perspectiva agora de Jesus. E João, então, tem essa necessidade de ali no relato dele fazer essa observação. Também a narrativa de João começa destacando que Jesus atravessou o lago, da Galileia, foi seguindo pela multidão que tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Então Jesus é aquele a partir do qual a libertação chega. Olha a Páscoa do Antigo Testamento, Páscoa Novo Testamento. João faz questão de fazer esse confronto, ou seja, esse paralelo, para que fosse reafirmada a pessoa de Jesus como efetivamente aquilo que no Antigo Testamento já se representava como a libertação para o povo. Assim, na partilha dos pães, está também presente aquela ação de Moisés em saciar a fome do povo no deserto. Também na chegada de Jesus pelas águas e depois também, dando prosseguimento, Jesus atravessando sobre as águas, vai trazer então a semelhança com o ocorrido com Moisés no Antigo Testamento. Então, olha como que o foco de um evangelista é um, o foco é outro. O foco de João é esse. 30 anos após Marcos, ou seja, as comunidades estavam muito mais pressionadas a respeito desse entendimento de Jesus como sendo realmente o Filho de Deus, a revelação do Deus vivo. Então João vê naquele contexto da multiplicação dos pães uma oportunidade para reafirmar essas questões, fazendo então essas analogias. Então, tendo em mente este objetivo, o objetivo que João tinha, o foco que João tinha quando faz o registro, fica fácil entender por que João centraliza na pessoa de Jesus toda a ação acontecida na narrativa da multiplicação dos pães, fazendo dela um sinal que evidencie a soberania de Jesus, narrando seu agir como o Senhor e Messias, em resposta ao Império Romano e aos judeus fariseus que agora insistem em perseguir as primeiras comunidades. Então João como que queria sacudir novamente, trazendo, reafirmando, dando força, sustentando com este objetivo, para novamente reafirmar esta revelação de Jesus como Filho de Deus, como o pão descido do céu. João aprofunda essa questão, antevendo o sentido novo que a Páscoa irá adquirir após a vinda de Jesus, culminando com o significado da Eucaristia para os cristãos, com o Cristo sendo identificado como o pão da vida. Então agora é a hora de mais uma vez reafirmar isso. Jesus como o pão da vida, o alimento sem o qual a vida deixa de existir e no qual quem dele se alimenta tem a fome de vida saciada de forma verdadeira, plena e eterna. Então, o objetivo de fazer o confronto entre a antiga Páscoa do Êxodo e a nova Páscoa que se realiza em Jesus foi alcançado. Haja vista a reação
dos que presenciaram os fatos. O que foi dito lá no versículo 14? De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então, quando João usa essa linguagem, ele reafirma isso. Ele tem por objetivo reafirmar isso. Então, como que os escritos trazem para nós características diferenciadas, características que são importantes para cada tempo que aquela comunidade está vivenciando. Então a gente fala, tudo que está lá em Mateus, parece que eu estou lendo em Marcos, parece que eu estou lendo em Lucas e estou lendo em João, a mesma coisa. Nós não estamos lendo a mesma coisa. Nós estamos lendo narrativas igualitárias, com olhares diferenciados e ênfases que são importantes para cada comunidade a qual aquele escrito é destinado. Então é muito importante a gente, nesse momento que trabalhamos esse texto de João, por que João, com a multiplicação dos pães, teve necessidade de falar coisas que Marcos não falou? Por que ele teve necessidade de apresentar a cena de uma forma que desse para quem ouve adquirir uma informação que não necessariamente estava nos outros relatos? Então, é sempre importante isso, né? E é por isso que quando a gente pensa nesse objetivo de João, fica fácil entender por que ele centraliza na pessoa de Jesus a ação acontecida na multiplicação dos pães. E o que eu estou chamando de centralizar em Jesus? Quando a gente percebe esse cuidado que João tem, essa intenção é nos ajudar a compreender por que nos demais evangelhos os discípulos são quem interpelam Jesus para dizer que era preciso mandar o povo embora porque não iria ter o que comer. No caso de João, é exatamente o contrário. É Jesus quem levanta a questão. Onde vamos comprar pão para dar para essas pessoas? Jesus, então, começa a tomar para si a referência. Nos outros evangelistas, a referência vem de que quem levantou a questão da fome foram os discípulos. Se você ler os outros evangelistas, você vai vendo isso muito claro. E João agora, então, assim como nesse momento, no Evangelho de João, é Jesus quem levanta a questão sobre o que fazer para comprar alimento para o povo. Nos demais evangelhos, após a bênção do pão e peixes, o que Jesus faz? Jesus abençoa o pão, os peixes, dá aos discípulos para que os discípulos distribuam à multidão. João, quando faz o registro, em João, é o próprio Cristo quem distribui o pão e os peixes. Parece coisa simples, mas não é. É objetivando centralizar no Cristo, um Cristo que se parte. Um Cristo que agora ele vai diretamente. É reforçar o senhorio de Jesus. É reforçar Jesus como efetivamente a revelação de Deus. 30 anos depois, outros conflitos, outros questionamentos, outra realidade, e João tem necessidade de trazer à memória o fato e dando ao fato nuances que ratificam e reafirmam coisas que para aquela comunidade, naquele momento, era importante ter a informação. Então, nesse momento que Jesus, os outros evangelistas dizem que após Jesus abençoar o pão, ele entrega aos discípulos e os discípulos distribuem, no caso de João, é o próprio Cristo quem distribui o pão, quem inicia diretamente o processo de distribuição do pão ao povo, como que a afirmar: eu sou o pão partido. Eu sou o pão partido, feito em doação, para saciar toda e qualquer fome. E realmente, todos se fartaram e ainda sobraram 12 cestos.
Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Sim, nada deve ser esbanjado. Outros ainda poderão precisar. Recolham tudo. Outros ainda poderão precisar. Leve para os demais. Repartam. É Jesus se partindo, ensinando a partilhar e nos convidando a partilhar. A multidão seguia Jesus porque encontrara nele a restauração dos sinais de vida que já estavam perdidos pela doença ou que se encontravam impedidos de se manifestar. Nós trabalhamos isso também no ano passado, os invisíveis da sociedade, né? Jesus, então, se coloca em acolhimento a esses que estão à margem da sociedade, que não têm ouvidos e muito menos coração para escutar os seus dramas. Foi a essas pessoas que Jesus prestou socorro, curou feridas, alimentou e conferiu dignidade. A essas pessoas. E tudo começou com Jesus manifestando sua preocupação a Filipe. João relata assim: é Jesus que começa o processo. Os outros evangelistas, o processo começa com os discípulos. Tudo começou com Jesus manifestando sua preocupação a Filipe. Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Diz o texto que Jesus faz a pergunta, mas já uma pergunta para colocar ali a situação, para ver se vinha alguma coisa diferente, né? Mas não. Era a hora, se Filipe demonstrasse já ter caminhado com Jesus um pouquinho mais, ter amadurecido um pouquinho mais, é porque a gente demora, né? Cada um tem o seu tempo, né? Da maturidade. Filipe já tinha acompanhado Jesus, aí Jesus vai lá e fala assim: e agora? O que nós vamos fazer para comprar pão para esse pessoal todo? Aí, né? Filipe podia dizer, né? Ó Jesus, realmente o pessoal está precisando, né? Nós temos que achar um caminho. Tem certeza que se a gente pensar uma estratégia e tal... Não! Qual é a primeira reação diante da pergunta de Jesus? Não sei, mestre. Não sei. Mas certamente, né? Alguma coisa poderia ter sido feita. Mas o que Filipe logo faz é dizer que esse dinheiro, nós íamos ter que juntar aqui dinheiro e não daria nem para comprar nada para esse povo. Então Filipe, ao invés de já ter caminhado um pouquinho, amadurecido um pouquinho e ter dito assim: olha, mestre, certamente tu has de achar um caminho. Não. A primeira coisa que ele faz é murmurar. De onde você tirou essa ideia de comprar comida para esse povo? Para cada pessoa receber um pedaço de pão, precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata? Murmuração. Até que chega André, trazendo um menino que tinha conseguido 5 pães e 2 peixinhos, mas também ainda murmurando, desacreditando. Só achei aí um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Então você está diante do Cristo, já tinha caminhado com o Cristo, visto tudo que já tinha sido realizado por ele, mas a ficha ainda não tinha caído. É isso que João quer mostrar. Por isso João conta assim a história. A ficha ainda não tinha caído. E talvez agora já se passaram quase 70 anos e a nossa ficha ainda não caiu. E talvez agora nós já passamos 2024 anos e a ficha ainda não caiu. E nós podemos, amparados em Cristo, resolver as situações, buscar a solução para resolver.
e não murmurar e querer que as coisas venham sempre de cima para baixo. Não. Nesse momento, então, Filipe e André, com tudo que já haviam experienciado ao lado de Jesus, ainda centraliza a energia no problema e não na solução. E a solução estava do lado deles. Jesus está do lado. Jesus está do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Não é hora da murmuração. É a hora de estar com Ele, buscando a solução. E aí é João contando: Jesus está do lado de vocês. Os conflitos estão aí, serão superados na graça e em nome de Jesus. Jesus está ao lado de vocês. É Jesus, então. Filipe não enxerga, André não enxerga, porque mesmo que ele tenha trazido lá os 5 pães e os 2 peixinhos, ele não deu nada por aquilo. Como quem diz assim, tem aqui, mas não vai resolver nada, né? E Jesus, contrariamente, faz algum juízo de valor do número de peixe? Jesus faz algum juízo de valor se você tem 1 dom, 2 dons, 3 dons, 5 dons? Jesus faz algum juízo de valor? Não. Simplesmente ele faz o quê? Pega o que é oferecido e faz o quê? Multiplica. E a gente quer fazer o quê? A gente quer ter o cesto cheião, aí depois que o cesto estiver cheião, aí você se sente bem. Não, agora eu tenho 300.459 dons, aí eu posso oferecer alguma coisa. Minha conta bancária está com 250 trilhões, aí eu posso dar alguma coisa. E Jesus recebe os 5 pães e 2 peixinhos e multiplica e distribui. Porque não adianta que Jesus multiplique os meus 1 dom e transforme em 300 milhões de dom para eu ficar com os dons tudo no meu jornal. Jesus nos multiplica para que nós nos dividamos. Seja no nosso dom, seja na nossa conta bancária, seja naquilo que você tem, que se lhe foi dado, é para ser compartilhado. E o que João quer reafirmar? Cristo é Deus se partindo. Cristo é Deus se fazendo partilha para nós e nos ensinando a partilhar também. Jesus, então, sem nenhum juízo de valor quanto ao que havia sido colocado à sua disposição, o que faz? Agradece a Deus e reparte os pães e peixes com todos os presentes, que comem à vontade até se fartarem. E ainda há sobras. E agora sim, agora no Evangelho de João é que os discípulos vão agir. Agora ele fala, pega os cestos. Lá no começo era Jesus já pegando pão, dando para os discípulos, era ainda aquele momento do ativismo das comunidades, né? Agora não, agora vocês entenderam? Entenderam agora que o pão é Jesus? Entenderam agora que a partilha é de Jesus? Agora então vocês pegam o que sobrou e saiam para repartir. E é assim, queridos, que o texto vai nos colocando que coube aos discípulos fazer o reconhecimento do que sobrou, juntando os pedaços, colocando nos 12 cestos disponíveis. E esse texto, então, nos ajuda muito a perceber como Jesus vinha preparando os discípulos para a continuidade da sua missão. Brevemente seriam eles os chamados a saciar a fome e a socorrer os dramas das pessoas. E hoje quem é que é chamado para socorrer e acudir para que nós possamos então socorrer os dramas da nossa gente? É a nós.
que o Senhor Jesus convida. Agindo como? Agindo como? A semelhança de Jesus. Partindo-se também, repartindo também, né? Na matemática do amor, eu não lembro o autor dessa frase que fala que na matemática do amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Tem que pegar os matemáticos aí para entender essa, né? Só a matemática do amor faz isso. Quanto mais você divide, mais multiplica. É assim, meus queridos, que o nosso Deus nos chama a viver. Viver um amor que, quando repartido, se multiplica. Viver os dons que, quando repartidos, se multiplica. E aí, não falta nada, né? Não falta nada a ninguém. Quando a gente reparte o que tem, não falta nada a ninguém. Que Deus nos abençoe, que na presença do Cristo, a nossa vida de partilha seja uma vida multiplicada em amor. Amém.